Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Nelds, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson. Estamos trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo. Em nosso primeiro módulo, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Teoria Geral de Conjuntos. Este tópico está dividido em 10 aulas aqui listadas. Na aula anterior, estudamos as noções iniciais da Teoria Geral de Conjuntos. Na aula de hoje, vamos estudar a relação de pertinência e as relações de inclusão. Como objetivos da aula de hoje, temos explicar a relação de pertinência entre um elemento e um conjunto e explicar as relações de inclusão entre dois ou mais conjuntos. Na aula anterior, apresentamos os primeiros conceitos e noções acerca dos conjuntos. Apresentamos a definição de conjuntos, as formas de representar e denotar os conjuntos e algumas curiosidades sobre símbolos e notações. E também falamos de alguns tipos de conjuntos. Agora vamos aprender a relacionar elementos a conjuntos e conjuntos entre si. Relação de pertinência. Para representar o pertencimento ou não de um elemento a um conjunto, usamos a relação de pertinência. Esta relação é representada pela letra grega epsilon para o pertencimento e pela letra grega epsilon negada para o não pertencimento. Por definição, a relação de pertinência indica se determinado elemento pertence ou não a um dado conjunto. Para representar matematicamente esta relação, vamos considerar que o elemento A está entre os elementos do conjunto C e o elemento B não está entre os elementos do conjunto C. Desta forma, escrevemos A pertence a C e B não pertence a C. Vamos ao nosso primeiro exemplo para ajudar a fixar melhor este conceito. Considere os conjuntos A de elementos 1, 3, 5, 7 e 9, B de elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10 e C de elementos 1, 3 e 5. Classifique as assertivas a seguir. Item A. 0 pertence ao conjunto A? Resposta: não. Essa afirmativa é falsa, pois 0 não está entre os elementos do conjunto A. Podemos escrever 0 não pertence ao conjunto A. Item B. 3 pertence ao conjunto A? Sim, esta assertiva é verdadeira, pois 3 está entre os elementos do conjunto A. Item C. 7 pertence ao conjunto B? Não, essa assertiva é falsa, pois 7 não está entre os elementos do conjunto B. Podemos escrever 7 não pertence ao conjunto B. Item D. 10 pertence ao conjunto B? Verdade, 10 está entre os elementos do conjunto B, portanto, essa assertiva é verdadeira. Item E. O conjunto C pertence ao conjunto A? Falsa. Não podemos usar a relação de pertinência para relacionar um conjunto a outro. Item F. O conjunto C não pertence ao conjunto A? Resposta: esta assertiva é falsa, pois não podemos usar a relação de pertinência para relacionar um conjunto a outro, mesmo que seja para dizer que não pertence. Item G. O conjunto unitário que tem como único elemento o número 5 pertence ao conjunto A? Resposta: falsa, pois, como já foi dito outras vezes, não podemos usar a relação de pertinência para relacionar um conjunto a outro. Relações de inclusão. Para relacionar elementos a conjuntos, como já vimos antes, usamos a relação de pertinência. Para relacionar um conjunto a outro, usamos as relações de inclusão. Há dois tipos de relações de inclusão: relação de subconjunto e relação de superconjunto. Para estudarmos e entendermos a noção de subconjuntos, vamos considerar dois conjuntos A e B. O conjunto A é dito subconjunto de B se e somente se todos os elementos do conjunto A também forem elementos do conjunto B. Se A é subconjunto de B, escrevemos isto com qualquer uma das duas formas apresentadas aqui. A é subconjunto de B, que também pode ser lida como A está contido em B. Como já falamos, em ambos os casos lemos A está contido em B. Também podemos ler A é subconjunto de B. Os símbolos, o Czinho e C com a barra embaixo, têm o mesmo significado. Significam está contido. E escrever A está contido em B de uma ou de outra forma significa que todos os elementos de A também são elementos do conjunto B. Outra noção importante é a de subconjunto próprio. Se A é subconjunto de B e existe pelo menos um elemento de B que não pertence a A, ou seja, se A está contido em B e A é diferente de B, dizemos que A é subconjunto próprio de B e escrevemos matematicamente desta forma. A é subconjunto próprio de B. Considerando os conjuntos A e B, vamos definir também a relação de superconjunto. O conjunto B é dito superconjunto de A
se e somente se todos os elementos do conjunto A também forem elementos do conjunto B. Então, se B é superconjunto de A, escrevemos B contém A, de uma ou de outra forma matemática, como aqui explícito. Em ambos os casos, lemos B contém A ou B é superconjunto de A. Os símbolos, o Czinho virado para a esquerda ou Czinho virado para a esquerda com a barra embaixo, têm o mesmo significado. E escrever B contém A, de uma ou de outra forma, significa que todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B. Também há a noção de superconjunto próprio, ou seja, se B é superconjunto de A e existe pelo menos um elemento de B que não pertence a A, ou seja, se B contém A e B é diferente de A, dizemos que B é superconjunto próprio de A. E escrevemos B é superconjunto próprio de A, onde cortamos a parte inferior do símbolo é superconjunto. Ainda podemos falar da negação de subconjuntos e da negação de superconjuntos. Dados os conjuntos A e B, se A não é subconjunto de B, escrevemos A não está contido em B. E se A não é superconjunto de B, escrevemos A não contém B. As negações de subconjuntos e de superconjuntos não são muito utilizadas, mas para conjuntos arbitrários são bem mais comuns que as relações de subconjuntos e de superconjuntos. Por exemplo, se tivermos os conjuntos A e B de modo que A seja subconjunto de B, ainda assim poderemos escrever que A não contém B e que B não está contido em A. Vamos a um exemplo para ilustrar melhor as relações de subconjuntos e de superconjuntos. Considere os conjuntos A de elementos A, E e ou e B de elementos A e I. Classifique as assertivas a seguir. B está contido em A? Verdadeiro, pois todos os elementos de B são elementos de A. Também poderíamos escrever B está contido em A com o símbolo sem a barra embaixo do símbolo, que tem o mesmo significado. Podemos escrever B é subconjunto próprio de A? Também, pois todos os elementos de B estão em A e há elementos em A que não são elementos de B. Podemos escrever A é superconjunto próprio de B? Sim, pois todos os elementos de B são elementos de A e há elementos em A que não são elementos de B. Lembre-se que a notação A é superconjunto próprio de B é completamente equivalente à notação B é subconjunto próprio de A. Item D. A é subconjunto próprio de B? Falsa. Na verdade, A é superconjunto próprio de B e não subconjunto próprio de B. Também poderíamos escrever A não está contido em B, além das relações anteriores dos itens que foram marcados como verdadeiros. Item E. Vazio é subconjunto próprio de A? Verdadeiro. Todos os elementos de vazio, que são nenhum, estão entre os elementos do conjunto A. Na verdade, o conjunto vazio é subconjunto de todos os outros conjuntos, inclusive dele mesmo. E ele é subconjunto próprio de todos os outros, exceto dele mesmo. E esta assertiva podemos escrever? Não, pois o conjunto relacionado nesta assertiva não é o conjunto vazio. Ele é o conjunto unitário que tem como único elemento o símbolo do conjunto vazio. Poderíamos escrever que este conjunto não está contido em A, ou não é subconjunto de A, como aqui está representado. Item G. Vazio é subconjunto de vazio? Verdadeiro. Já foi mencionado em item anterior que o conjunto vazio é subconjunto de todos os outros conjuntos, inclusive dele mesmo. Vazio é subconjunto próprio de vazio? Falso, pois não há em vazio elemento que não esteja em vazio. Ele é apenas subconjunto dele. Vamos a mais um exemplo. Considere os conjuntos A, que é o conjunto que tem como elementos 0, 1, 2, 3, 4. B, que tem como elementos 0, 2 e 4. E C, que tem como elementos 1, 5 e 10. Que relações podemos escrever entre os conjuntos? Item A e B. Olhando os conjuntos, vemos que todos os elementos de B também são elementos de A, mas há elementos em A que não são elementos de B. Portanto, podemos escrever que A é diferente de B, que A é superconjunto de B, que A é superconjunto próprio de B, que A não está contido em B, ou não é subconjunto de B. E entre A e C, que relações podemos escrever? Comparando os dois conjuntos, vemos que há elementos em A que não pertencem a C e há elementos em C que não pertencem a A. Assim, podemos escrever que A é diferente de C, que A não está contido em C, que A não é superconjunto de C, que C não está contido em A e que C não contém A. E entre B e C? Comparando os conjuntos B e C, vemos que há elementos em B que não pertencem a C e há elementos em C que não pertencem a B.
Assim, podemos escrever que B é diferente de C, que B não está contido em C, que B não contém C, que C não está contido em B e que C não contém B. Olhando bem os elementos dos conjuntos, poderíamos inclusive dizer que B e C são conjuntos disjuntos, porque eles não têm nenhum elemento em comum. Referente às relações de subconjuntos, podemos enunciar algumas propriedades importantes. Considerando A, B e C três conjuntos quaisquer, é sempre verdade que A está contido em A. Se A está contido em B e B está contido em A, significa que A igual a B. Portanto, podemos escrever que A está contido em B e B está contido em A, se somente se A igual a B. Se A está contido em B e B está contido em C, isso implica que A está contido em C. Para finalizar a nossa aula, gostaríamos de lembrar que aprendemos a representar as relações entre elementos e conjuntos, e entre conjuntos. Assim, estudamos a relação de pertinência, a relação de subconjuntos e a relação de superconjuntos. Há material de apoio no site neods.com.br e na próxima aula estudaremos a união de conjuntos. Assim, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, dê um like no vídeo e até a nossa próxima mini aula.